Graça e paz, cá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor, como tem sido habitual às terças-feiras, e hoje seguimos com o nosso estudo sobre as doutrinas da graça. Estamos aqui confirmando que estamos live, penso que estamos certos, e aqui louvando a Deus Graça e paz, pela estamos sua mais uma vez para a bondade e a exposição da sua Palavra do Senhor, como tem sido misericórdia. habitual às terças-feiras. Agora, é por certo que estamos ao vivo e transmitindo esta mensagem nesta tarde. É para nós uma alegria nós podermos assim transmitirmos a palavra do Senhor cada terça-feira e segundo a bondade do nosso Deus. Nós temos vindo a estudar, esta é a quarta semana, sobre as doutrinas da graça, e nesta tarde nós iremos falar em salvação, salvos pela graça. As doutrinas da graça, salvos pela graça. Primeira semana nós falámos sobre mortes em pecado, a segunda, chamados à salvação, terceira, salvação para o que crê. Esta semana, salvos pela graça, a semana que vem, assim nos permitindo o Senhor, certeza de vida eterna. Ainda antes de lermos o texto referente à mensagem de hoje, vamos orar ao Senhor, pedir a direção de Deus para este live, para esta transmissão da Palavra de Deus, para que possamos juntos aprender mais do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a sua boa mão e segundo a sua bondade e a sua misericórdia. Oremos então. Amado Deus e Pai, é com muita alegria que estamos na Tua presença, para estudarmos juntos a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que a mesma direção que Tu nos concedes aqui, possas conceder lá em casa, quem estiver recebendo esta mensagem. Senhor, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, é o nosso propósito de vida. Não só o nosso propósito quando fazemos a live, mas é o nosso propósito de vida, não só o nosso propósito quando pregamos, mas o propósito central de toda a nossa existência conforme a Tua mão. Senhor, te pedimos, ó Deus, que Tu sejas glorificado e exaltado, as palavras aqui preferidas sejam conforme estão escritas, para edificação do corpo de Cristo, para a salvação de pecadores, e, acima de tudo, para glorificação, revelação da pessoa de Cristo Jesus. Obrigado porque a Tua bondade tem sido grande para conosco, nos tens guardado até aqui e tens permitido, Senhor, que a nossa fé aumente a cada dia que falamos das doutrinas da graça. Que as doutrinas da graça sejam fixas nas nossas mentes e coração, não só porque as anunciamos hoje aqui, mas porque Cristo Jesus, verdadeiramente, a ação do Espírito Santo em nós, profundamente, nos tem marcado com estas verdades. Glorificamos o Teu nome eternamente, não só hoje, mas para todo sempre, porque só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O texto então de hoje está em Efésios 2, versículos 8 a 10. É um dos textos da Escritura que eu mais gosto quando falo de salvação. Porquê? Porque ela é tão claro e evidente e mostra e revela a forma como Deus salva pecadores e a glória e a excelência da salvação que há somente em Cristo Jesus. Diz assim o texto, Efésios 2, 8 a 10, espero que você já tenha podido abrir, ou estão escute com atenção, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Este texto da Palavra do Senhor é algo, de uma forma muito resumida, fala da grandiosa salvação que há somente em Cristo Jesus e a forma como Deus salva pecadores, como é que acontece, como é que a graça chega na vida de alguém. Nós estudamos, então, como eu já disse, se você pode voltar atrás aí nas nossas mensagens e procurar, nós tivemos algumas mensagens que temos vindo já a estudar sobre este assunto das doutrinas da graça. Nós estamos, então, já passou do meio, são 5 mensagens e nós estamos agora, para a próxima semana, iremos concluir, assim nos permitindo o Senhor. Na primeira mensagem, nós falámos em mortos em pecado. Por que acabou de passar outra vez em revista estes conceitos, para que nós possamos entender como é que a graça funciona, como é que a salvação funciona na vida de alguém, como é que Deus, em sua infinita misericórdia, vontade e propósito faz. Nós precisamos de entender, em primeiro lugar, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E sobre esse assunto, que é um assunto que muitas vezes eu repito aqui, muitas vezes você vai ler aí nos nossos devocionais sobre esse assunto, porque torna-se extremamente importante que nós possamos considerar e perceber a decadência humana, o estado
estado de perversão do ser humano para que possamos entender e glorificar verdadeiramente a Deus. Para que nós possamos perceber a importância por exemplo, de um dia de sol bonito em que você pode dar um passeio pelo parque. Você vai perceber isso e vai apreciar isso muito mais depois de um dia de tempestade. Esta semana, ontem mesmo aqui no Jersey, a chuva caiu pesado e estava agora a ver as notícias, raio, está abaixo de uma grande tempestade de neve e esperam amanhã mais um pé de neve. Quanta neve é preciso que aconteça? Quanto debaixo de um estado de aflição estão inúmeras famílias e pessoas. Então, ontem nós tivemos aqui também um pouco de tempestade, pelo menos no local onde nós habitamos, no norte de New Jersey, e tinha muita chuva, choveu torrencialmente, entrou inclusive água na casa, em locais nunca tinha entrado antes, de tal que forte que foi a chuva, que aconteceu, as coisas viradas na estrada, o vento virou as latas do lixo, etc. Então, no dia seguinte está um dia de sol, um dia maravilhoso, aquilo que a gente chama um dia bonito, né? Embora todos os dias que Deus criou são bonitos e toda a condição climatérica é necessária, mas quando há um dia bonito de sol após, não é propriamente o caso de hoje, mas teve bom hoje, não teve mal, quando nós apreciamos muito mais porque entendemos de onde nós viemos. Acabamos de sair de uma tempestade e agora está um dia bonito de sol. A gente aprecia mais. Por isso que nós precisamos de entender a condição pecaminosa que o ser humano se encontra sem Deus. A posição de morte, de completa depravação humana. Muitas vezes a doutrina da depravação humana, que a palavra do Senhor nos ensina, claramente em toda a Escritura, e percebemos que a queda em Adão afetou completamente o ser humano em todas as áreas do ser humano, ela é negada muitas vezes por pessoas que às vezes até não com má índole, mas que querem desculpar o ser humano e encontrar algo de bom em nós. Encontrando algo de bom em nós próprios, Deus vai encontrar algo de bom em nós também. Essa é a sequência, a ideia, mas essa ideia é errada, essa ideia é anti-Bíblia, anti-Deus, anti-Escrituras. A depravação humana, o pecado afetou todas as áreas do ser humano e tudo aquilo que o ser humano faz em si próprio é feito a partir de uma natureza pecaminosa. Mortos em pecados, esse é o primeiro passo que nós precisamos entender. Depois nós precisamos de entender o que nós falamos aqui há 2 semanas atrás, no chamados à salvação. E na altura nós usamos o texto, precisamente Efésios 2, 1 a 7. Hoje nós estamos do 8 a 10. E Efésios 2, 1 a 7, nós vamos encontrar que podemos ser vivificados unicamente em Cristo. Só Cristo nos pode dar vida. Então o homem morto em delitos e pecados, ele tem única hipótese, a única solução é que Cristo venha e lhe conceda vida. E essa vida é uma vida em Cristo Jesus, que traz uma profunda alegria de salvação. Perdão, eu disse mal, o Efésios 2, 1 a 7 foi o que nós estudámos em Mortos em Pecados. Em chamados à salvação, nós lemos o texto de João 6, 35 a 40, em que Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E entendemos que em Cristo Jesus, sim, nós podemos ter vida. O Senhor traz à salvação aqueles que são seus. A semana passada nós estudámos em salvação para o que crê e lemos o versículo mais conhecido de toda a Escritura, João 3,16. Nós lemos João 3,16, 17 e 18. E nessa mensagem da semana passada nós entendemos e lemos que aquele que crê em Jesus, ele não está condenado. Aquele que não crê, ele já está ou permanece, continua debaixo da condenação. Então a solução é crermos em Jesus. Esta noite passada estava a ter uma conversa com uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito, que é o meu filho mais velho, e nós estávamos a conversar precisamente nisto. Salvação para o que crer. Crer em Jesus. E pecado é rejeitar Cristo. Aquele que rejeita Cristo, Jesus como Senhor e Salvador, ou encontra um meio Salvador ou um meio Senhor, é aquele que permanece nos seus pecados e nos seus pecados continuará. O pecado do ser humano é alguma coisa que o pastor John MacArthur explica de uma forma muito profunda, muito bem, em muitos detalhes. É que o pecado do ser humano verdadeiro, aquele pelo qual o único pecado que alguém será condenado é por rejeitar Cristo. Porque pecadores nós somos por natureza e vamos pecar por natureza. E não estou aqui diminuindo a nossa perversão e a nossa pecaminosidade. E não estou dizendo aqui que algum pecado que você cometa é inferior ou superior. Mas, na verdade, a rejeição da pessoa de Cristo Jesus é que condena alguém ao inferno. Porque em Cristo Jesus todos os pecados podem ser perdoados. Deus pode perdoar, perdoa,
todos os pecados, aquele que crê, aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, aquele que verdadeiramente tem o Senhor da vida, ele tem vida independentemente da morte que tenha praticado antes. E isto, estamos entrando completamente na mensagem de hoje, que nos fala então dessa graça maravilhosa que é essa salvação que há em Cristo Jesus. Se nós pudéssemos, se eu pudesse, por muito tempo que eu gastasse agora aqui, mas eu pudesse trazer tudo aquilo que é a graça de Deus, eu não estaria no corpo desta morte. Eu queria que você entendesse isto, para que nós possamos entender completamente todos os fundamentos da graça, todos os princípios da graça, tudo o que a graça é. E na semana passada, ou a semana atrasada, nós tivemos, o nosso presbítero leu um texto para nós sobre as doutrinas da graça, que maravilhou e encanta o nosso coração. Mas, na verdade, para que nós possamos entender toda a dimensão da graça, nós teríamos que estar na eternidade, livres do corpo desta morte, livres da natureza pecaminosa, estaríamos no céu de glória. Afinal, a eternidade é isso mesmo. Conhecer a Deus em toda a sua maravilhosa graça, abundante sabedoria, santidade profunda, a qual nós hoje falamos, anunciamos, cremos, vivemos, mas não de uma forma completa, porque ainda estamos ligados, como diz Paulo, ao corpo desta morte. Louvado seja Deus por causa daquilo que um dia nós iremos desfrutar para todo sempre, os salvos irão desfrutar para todo sempre, sobre a glória eterna. E isso é exatamente o que falaremos próxima semana, com certeza, de vida eterna e o prazer que o salvo tem hoje em Cristo de poder viver para a glória de Deus. Eu não sei se você tem acompanhado as nossas mensagens. Se você não tem acompanhado e despertou o seu interesse, leia ou escute aquelas que estão para trás. Foi sempre às terças-feiras que falámos, num ambiente diferente. Foi lá desde o nosso local lá de culto em Clifton. Hoje estamos em casa por limitações aí, enfim, temporárias. Mas nós estamos... Então, essas mensagens você pode ouvir, pode ler mais. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar. Quanto a dois, e aquilo que nós estamos falando hoje, que está ligado e liga estas todas. Aliás, todas elas tocam, e você vai notar que em todas elas eu toquei umas às outras, não propositadamente, mas porque é impossível falar de graça, de salvação e não incluir todos estes passos, estes cinco, não 5 passos, estes 5 momentos, os 5 prismas ou pilares que nos falam e nos apresentam a salvação que é em Cristo Jesus. De volta então a Efésios 2, como já disse, primeira mensagem, nós estamos no 1 a 7, hoje do 8 a 10. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça, favor imerecido, graça divina, graça que é de graça também, graça que é, na palavra em português, graça, ela tem essas duas conotações, de graça de favor imerecido e graça de graça, como for free, né? Em inglês seria for free, gratuito. A graça de Deus, ela é dada, pela graça é que alguém pode ser salvo. É um favor de Deus imerecido. É alguma coisa que ninguém merece. Ninguém fez alguma coisa pela qual impressionou a Deus e Deus disse: eu vou salvar. Ou alguém é bom o suficiente para Deus olhar desde os céus e dizer: eu vou salvar aquele. Ou então alguém pudesse achar: bom, Deus salvou a minha alma, mas também ele sabia o que estava a fazer, porque realmente ele deu jeito no reino dos céus. É mentira isso. Se alguém acha isso, se alguém pensa isso, é alguém que nunca experimentou a graça de Deus, não sabe quem Deus é, não conhece a salvação e, pior que tudo, não conhece a sua natureza pecaminosa, então está longe de vir a ser salvo. Se eu olhasse para os frutos de arrependimento que provenha de uma vida salva, né, daquilo que Deus opera em mim pela ação do Espírito Santo por sua misericórdia, e olhasse para esses frutos e dissesse assim: oh, Deus salvou a minha alma, mas ele sabia o que estava a fazer, olha só o que eu faço, por exemplo, olha só o que eu estou a pastorear. Todas essas coisas são efeitos da graça, continuam a ser uma extensão da graça, continua a ser algo que é imerecido. Jamais nós mereceríamos a salvação. E volto a dizer, se alguém, né, se você que está aí tem esse pensamento, alguma vez teve esse pensamento, de que, bom, Deus salvou, mas olha bem, né, o que eu faço, né? Olha bem o que eu fiz e Deus atentou à minha salvação. Ou você tem aquele pensamento de que você deu o primeiro passo para Deus e Deus salvou a sua alma. Você está enganado. A primeira mensagem que nós lemos então foi morto sem pecados. Ora, o morto não pode fazer nada, porque está morto, não? E a palavra morto aqui no sentido de Efésios é literalmente morto. Não é com qualquer vida, não é com qualquer reação. Aliás, a palavra morto é isso mesmo.
Então não tem como nós acharmos que pudéssemos fazer alguma coisa para Deus. Mas Deus, por sua graça, estendeu a graça e Ele salvou a nossa alma e diz que pela graça sois salvos. E o meio que Deus usa, olha aqui, o meio é a fé. Salvo pela graça por meio da fé. Então muitas vezes você diz assim, eu creio em Deus. Verdade, eu espero que você creia. Espero que você creia na morte e na ressurreição de Jesus. E já falei numa outra mensagem, se não me engano, na semana passada, que crer na morte e na ressurreição de Jesus impõe uma ação do género que você olha atrás de mim e você vê lá, deste lado, você vê lá uma árvore de Natal, não é? Por que a árvore de Natal está ali? Porque eu creio que estamos em dezembro e hoje é o primeiro dia do Advento, não é? Hoje é o 1º de dezembro, the first day of Christmas. Né? Tem uma musiquinha aí muito engraçada, né? Então, o primeiro dia de Natal, o primeiro dia das festividades do Natal, e porque eu creio nesse calendário, porque eu entendo isso, eu não creio que Jesus nasceu em dezembro, mas isso não é realmente um assunto importante, né? Eu creio que nós temos uma boa oportunidade de falarmos de Jesus, etc. Então, por causa disso tudo, é que você vê a árvore de Natal lá atrás, e porque a minha esposa é uma excelente decoradora e preparou a nossa casa de uma forma lindíssima, né? Porque se dependesse de mim, aquilo não era assim, né? Mas então, porque nós queremos, nós fazemos. Então, crer em Jesus pressupõe uma vida transformada que revela isso. Mas esse crer é um dom de Deus. Olha o texto tão belo, este texto é tão maravilhoso, eu poderia ficar, talvez, muito tempo a falar sobre este texto, e eu já falei tantas vezes sobre este texto, e eu não consigo lembrar a ordem que eu dei ou como é que eu fiz. Porquê? Porque o texto é tão rico e profundo, e a minha alma se alegra, tá? Se alegra de uma forma profunda. Esse é o meu texto preferido para falar de salvação, tá? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem de si. Nem a graça, nem a fé. Muita gente interpreta este versículo como se eu tivesse aqui um parênteses, né? Porque pela graça sois salvos, parênteses, por meio da fé, fechar parênteses. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Primeiro não tem parênteses, mas ainda que tivesse, ainda que você considere assim, ainda que você considere, não, está a falar da graça. Está a falar da graça e está a falar da fé, pelo facto de que as duas coisas andam juntos. A graça de Deus, ela é estendida, ela é dada e ela é acionada em nós através da fé, que tem que ser acionada por quem? Se nós estamos mortos. Por Deus. O Espírito Santo de Deus vem, regenera e dá capacidade ao morto espiritualmente para que creia em Jesus. E esse crer em Jesus é um crer de ação. É um crer de alguém que vai fazer alguma coisa. O que é que ele vai fazer? Ele vai viver para a glória de Deus. Ele vai viver em santidade. Ele vai ser transformado. Ele crê em Jesus Cristo para salvação e vida eterna. Este ato de Deus feito, diz a palavra, que não vem de nós. Então veja bem. Porque que, e nós usamos muitas vezes o termo, estou certo que você já ouviu, Deus não divide a sua glória com ninguém. E eu creio que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então imagina o que seria Deus dividir a sua glória, a glória da salvação da minha alma comigo. Eu fiz uma coisa e Deus fez outra. Então Deus está dividindo a sua glória comigo? Não, Ele não vai dividir a sua glória comigo. Primeiro, porque eu estava morto em delitos e pecados. Segundo, porque eu estaria a roubar a glória de Deus. Então, quando nós falamos de salvação, o nosso coração se enche de gozo e de alegria e de exaltação de Cristo. E é muito importante entender isto, que você só poderá dar absoluta glória a Deus na salvação da sua alma se você tirar de si a ideia de que você participou dessa salvação. E nós encontramos muitas vezes isso. Pessoas achando que participam da salvação. Elas são parte, né? É uma expressão até que se usa não sei se eu posso dizer em teologia porque seria errado, né? Mas há uma questão em que se usa, doutrinária não é, que às vezes se usa que é a graça participativa, do género na salvação, né? Deus deu uma coisa e eu dei outra. Aquele negócio que você faz com alguém, né? Você vai lá na casa de alguém jantar, mas você leva a sobremesa, né? Você leva a sobremesa para você não ficar mal, né? Você leva a sobremesa, né? Porque você é crente, se você é crente, leva a outra coisa. Mas porque você é crente, leva a sobremesa. Você vai e apresenta na casa de alguém e diz, o que é que eu posso levar? Você traz a sobremesa. E você vai com a sobremesa, né? Ou seja, não foi tudo também de graça assim, né? Também não foi tudo assim de qualquer maneira. Eu pelo menos levei a sobremesa. Não me senti tão mal. Às vezes a gente até usa essa expressão, né? Diz-me o que eu posso levar para eu não me sentir mal. Tem gente que quer isso sim diante de Deus. Senhor, diz-me o que é que eu posso levar diante de ti porque eu não me quero sentir assim tão mal. Jesus morreu por mim e eu sinto-me mal por isso. Então eu vou dar um pouco. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar a minha fé. Mas está morto, como é que pode dar a fé?
Ora, se está morto, não pode dar a fé. Além disso, a glória não seria completa. Você recebeu alguém em casa que trouxe uma sobremesa deliciosa. A sobremesa era tão boa que sobrepôs o jantar. Na minha casa era impossível. Do jeito que a minha esposa cozinha, não dava. Mas se fosse possível trazer a sobremesa tão boa que sobrepunha o jantar. Aí no final você dizia assim, bom, realmente eu dei, né? Mas outra pessoa também deu. E deu uma coisa até melhor. Ficava meio estranho. Não é? Não era completamente, você não estava realmente numa posição de poder ser tão agradecido assim, agradecerem tanto assim. Em Cristo Jesus a salvação é completa e absoluta da parte de Deus para que a glória seja somente do Senhor Jesus Cristo, do Senhor de toda a glória. Salvação é pela graça, por meio da fé, e isto é dom de Deus. Leia lá no texto, versículo 8, e nós estamos no 8. É dom de Deus, não é dom do homem. E o versículo 9, para reforçar a ideia, para que nós possamos perceber e não haja dúvida do parênteses possível do versículo 8, que lá não está, leia comigo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de uma obra humana, não é uma fé desenvolvida pelo homem, não é uma graça merecida pelo homem, não é uma boa ação que o homem fez, o ser humano fez, não é alguma coisa que você apresentou diante de Deus, não é quem você é. E às vezes chegamos tão tristes que alguém diz assim, você tem que ser o que você é. Não, você tem que ser o que você é. Você vai continuar morto em delitos e pecados. Você tem que ser o que o Espírito Santo de Deus está a fazer em si. Você tem que ser o transformado que o Espírito Santo de Deus operou para que e a fé que Ele lhe deu para que você pudesse crer na pessoa de Jesus Cristo e ser e mudar de vida. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora note. Aquele que é salvo pela graça, por meio da fé, aquele a quem Deus traz a salvação, aquele que é trazido para que possa crer que é um dom de Deus, ele vai produzir obras semelhantes àquelas que Jesus praticou numa vida de piedade, porque Deus preparou boas obras para que andassem. Então a salvação não é operada pelas obras, mas a salvação opera obras. O que é que eu quero dizer com isto? Uma vida transformada é uma vida que revela essa transformação. Então, como é que alguém sabe que é salvo? Como é que eu posso saber? Será que eu realmente fui alcançado pela graça de Deus? Será que eu creio em Cristo Jesus de uma forma sobrenatural? Como é que eu posso saber estas coisas? A resposta está no versículo 10. Quais são as obras que a sua vida produz? Olha o que lhe disse há pouco. Nós queremos que é Natal, queremos que é o primeiro dia do Advento, queremos que é o dia First Day of Christmas hoje. Então você olha atrás de mim, é impossível entrar aqui em casa e não achar que esta família acredita que é Natal. Tá? E você vai olhar à volta da casa e você vai perceber que é o Natal de Jesus também. Não? Você vai encontrar marcas de que é o Natal de Jesus e não um Natal qualquer, de uma tolice qualquer comercial que se inventou por aí. Então porquê? Porque você vê marcas, vê características. Não tem como você passar nem na frente da nossa casa, nem de dia, e não perceber que é Natal e que a gente acredita em Cristo Jesus. Então mas não é por causa de um adorno. O que eu queria chamar a sua atenção é que eu não estou a falar de adorno. Eu não estou a falar de adorno de vida, caminhar na rua, ter uma Bíblia. O nosso presbítero costumava dizer, ele dizia muito isso, eu não tenho ouvido ultimamente, mas ele dizia muito isso, é caminhar com uma Bíblia debaixo do braço. Não é andar na rua com uma Bíblia debaixo do braço como um adorno, ou vestido de uma determinada maneira, ou anunciar, né, muito alto. Às vezes a gente usa uns termos assim, muito espirituais, né, uma coisa assim. Não é nada disso. É uma verdadeira vida transformada. É no lugar que antes havia pecado, hoje há santidade. É no lugar em que antes havia mentira, hoje há verdade. É no lugar que antes havia o meu próprio entendimento, agora há a palavra de Deus. É essa transformação de vida que revela se realmente o dom de Deus foi atribuído a nós, a fé nos foi dada, a graça nos alcançou. Nesta noite, e concluindo aqui, já caminhando aqui na conclusão do nosso texto, o meu desejo para si, neste Natal, neste dia, nesta vida, é que a graça de Deus seja tão abundante em si, que você possa crer verdadeiramente em Cristo Jesus, ser perdoado dos seus pecados e ter vida. Vida e vida abundante.
Eu não sei como é que esta mensagem tocou ou não a sua vida. Eu não sei quanto da sua vida tem sido dedicada a pensar nestas coisas. Eu quero que você entenda que se você é salvo e você pensa que participou dessa salvação e você tem algum mérito nisso, está dividindo o mérito com Jesus, eu peço que você desista dessa ideia e se arrependa desse seu pecado. E você possa verdadeiramente dar glória somente a Deus e dizer: Senhor, fostes tu verdadeiramente. Ou então, como já lhe disse, você está longe nem de perceber o que a salvação é e você não é salvo. A glória pertence somente a Deus. Mas se você ouviu esta mensagem e você tem consciência plena de que você não é salvo, você tem consciência plena que permanece nos seus pecados, o Espírito Santo está tocando a sua vida, não resista àquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Volte-se para Cristo Jesus. Clama a Ele, concede-me essa fé. Dá-me essa fé para que eu possa crer. Dá-me essa fé para que eu possa verdadeiramente voltar-me para Jesus e seguir a sua palavra. Clama a Deus que estenda a graça dele, salvadora, à sua vida também. Volte-se para Ele. Não faça um plano de ações e coisas que vão levá-lo à salvação, mas renda-se completamente à evidência de que só Jesus é o Salvador. Que verdadeiramente só Ele pode salvar a sua alma, só Ele pode transformar, só Ele pode realizar este milagre da salvação. Volte-se para Jesus hoje e clame a Ele que Ele salve a sua alma. A palavra do Senhor diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Eu gosto tanto desse versículo, esse salmo. Quantas vezes esse versículo, esse salmo tem falado à minha vida e dado-me a convicção, a certeza, a confiança e até a tranquilidade de que o Senhor nosso Deus ouve as nossas orações. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Se a palavra de Deus está a tocar a sua vida nesta área, é o melhor que pode acontecer. Volte-se então para Jesus, clama a Ele e diga: Senhor, salva a minha alma, faz-me entender estas coisas. Olha, eu não posso salvar a sua alma, eu não pude salvar a minha. A minha alma foi salva pela graça por meio da fé. Não é obra minha, é dom de Deus. É tal e qual o que o texto diz. Não tem coisa que eu fiz. Eu não posso salvar a sua alma, eu posso lhe falar destas verdades. Eu posso lhe apontar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu posso orar consigo até. Eu posso interceder consigo. Eu posso clamar consigo para que o Senhor salve a sua alma e estarei disposto para o fazer. Você pode entrar em contato aí com a gente. A gente estará, eu ou alguém da nossa igreja, por certo, estará orando consigo, ajudando, falando e fortalecendo para que você possa prosseguir nessa sua busca, né, que o Senhor nosso Deus eventualmente já incendiou o seu coração. Volte-se para Cristo Jesus, mas a salvação, toda o centro, o cerne de toda a salvação, ela é do Senhor, ela pertence a Deus e a glória é dele somente. Nesta noite eu queria orar. E eu vou orar para que Deus verdadeiramente possa usar esta mensagem. A palavra do Santo Café vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus usa a sua palavra pregada, anunciada, para que corações ganhem fé, tenham fé, ganhem vida e voltem-se para Deus. A ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vem e traz essa palavra à sua vida, aos seus ouvidos, ela desce ao coração e ela produz vida. E o meu desejo é que isso possa acontecer. Não é minhas palavras, não é o meu jeito de explanar. Acho que bem simples, trazendo uma mensagem bem simples, que eu creio de todo o coração e que com alegria transforma a minha vida, e cada vez que eu falo, ela toca o meu coração. Mas que ela possa ser usada por Deus na sua vida para a exaltação e glória do nome do Senhor. Oremos então. Pai amado e bendito Senhor, nesta noite é com alegria e com prazer que falamos da salvação, da grandiosa salvação, da graça, o favor imerecido, que é o dom da fé que Tu tens dado, Senhor. Pai, nesta noite eu Te peço por todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem e que irão ouvir, que Tu possas verdadeiramente salvar, Tu possas trazer conforto. E se há alguma confusão de mistura de obras com fé, possa verdadeiramente ser dissipado todo o engano, toda a confusão, para que a glória seja somente de Cristo Jesus. Pai, Te agradeço esta noite, esta oportunidade, e Te peço por todos aqueles que estão a assistir, que a Tua graça seja estendida às vidas e corações de cada um. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. E esta noite eu tenho aqui comigo os meus filhos. Eles vão aparecer aqui, tem aqui minha família, minha esposa também, mas os meus filhos vão aparecer aqui. Olha, ali traz aqui 2 bonequinhos de Natal, já está preparada. E os meus rapazes aqui. Tá? É um prazer, uma alegria nós estarmos aqui. Nós somos a família Val e nós estamos aqui servindo o Senhor, falando a palavra de Deus. Que o Senhor nosso Deus seja consigo a cada dia e o fortaleça
Grandemente. Muito obrigado por estar connosco. Uma boa noite, uma feliz noite e que a salvação que é em Cristo Jesus possa tomar conta da sua vida, da sua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe. Obrigado.